tô tomando bastante chá agora. Um chá mate. Mas o mate também ele é energético. É bem energético. Chá mate lembra minha avó. Minha avó acorda cedão, faz o café da manhã, faz o chá e põe pra gelar. Pra tomar gelado. Isso. É topíssimo. Nossa, eu Com gosto limãozinho. demais também. Nossa, é bom. É muito bom mesmo. Então, eu vou pedir um chá. Quando ele passar aqui, eu vou pedir. Pois então, Gustavo, tô começando agora, né, esse podcast. Aí, começar com uma chamada, né? Uhum. Então, eu vou fazer uma chamadinha agora. Tá bom, beleza. Então, bem-vindo aqui a mais uma conversa no Pode Habitar. Aqui a gente está num ambiente, uma cafeteria, a Ilha, e ele tem esse ambiente assim mais confortável, mais real, né? Então vai ter umas conversinhas aí de fundo que vai fazer parte também desse formato, Certo. que é para as pessoas que estiverem escutando também se sentir à vontade, se sentir nesse ambiente aqui também. Então, eu estou aqui com o professor, engenheiro, né, Gustavo Reis. E a gente vem conversando ali nos corredores muito, sobre o podcast também. E você, né, me deu uma ideia de fazer algo assim mais direcionado a realmente levar o conteúdo, né, para as pessoas. Uhum. E uma das coisas que eu gosto muito, né, é de ouvir as vivências das pessoas. Então, o que eu pretendo fazer é meio que juntar as duas coisas. A gente vai conversando aqui de uma forma assim, para realmente eu conhecer um pouco mais você, tal, você também conhecer um pouquinho mais a mim. E vou abrir assim oportunidade para as pessoas perguntarem, né, nos comentários, no WhatsApp não, acho que vou abrir um Telegram também, vou abrir um Instagram para as pessoas perguntarem, Certo. e aí numa outra oportunidade eu trazer essas perguntas. Perfeito. E aí a gente vai ditando essas questões. Certo, eu acho legal. Meio que uma introdução, né, do assunto que a gente pode abordar, relacionado ao meu conhecimento, né? Certo. Mas eu acho interessante, sim, que é legal porque desperta nas pessoas a curiosidade de determinados assuntos, né? Que às vezes não é do dia a dia, não é do conhecimento de todos, né? E nem sempre a gente pode abordar igual como a gente tem uma relação maior de sala de aula, né? Existe um programa a ser cumprido e nem sempre a gente tem tanta possibilidade de contar outras coisas do contexto de trabalho, de vivência. Sim. Apesar de ser meio que uma abordagem minha. Eu gosto muito de abordar meu dia a dia relacionando com o conteúdo do programa. Que, assim, sinceramente, não foi muito o que eu vi ao longo do ensino que eu tive. Né? Era uma abordagem muito mais objetiva, principalmente porque eu fiz engenharia civil, né? Certo. Vamos falar no âmbito de graduação, né? Então, acaba que a gente não tem esse feedback. O que é aqui? Aonde é que a gente vai usar isso? Como é que a gente vai usar isso? O que vai levar a gente a pensar dessa forma, né? Sim. Então... Uma vivência, né? Isso, acho que é interessante mesmo. Com certeza. Né? E, igual eu estava comentando antes da gente começar a conversar aqui, porque dependendo do momento que você está, a disciplina que você está ministrando, ainda mais eu que já percorri aí 7 disciplinas no curso de arquitetura, né, de arquitetura e urbanismo, no ramo de tecnologia, eu já percorri 7 disciplinas diferentes.
Então, às vezes a gente está no começo do curso e às vezes está mais no final do curso. Então, o nível de maturidade dos alunos mudam também, né? Aham. Eu brinco com os meninos do começo do curso que eles precisam melhorar a timeline deles, né? De pesquisa, de Sim. Instagram, Sim. para facilitar o processo de pesquisa, de busca de informação. Que até brinco, né? Quem está no primeiro, segundo, terceiro período ali, ainda tem um pouco do que estava vendo no ensino médio, Sim. daquela vivência. Aham. Quando você passa lá para o quarto, quinto, para frente, eu falo que a timeline muda e a gente meio que ajuda a isso acontecer. Interessante essa questão, porque a gente precisa ter esse contato maior com aquilo que a gente propõe, né? Seguir. Isso. Então já vai construindo ali, buscando seguir pessoas, né? Isso. Que já trabalham com construção, com criação. Exato. E aí vai estreitando esse universo ali. Exatamente. As hashtags, enfim, uma série de coisas, né? Uhum. E hoje a coisa tá tão integrada que se a gente está conversando, falando próximo do celular aqui, e ele está escutando, né? E vai traduzir isso em alguma, vamos falar assim, algum tipo de busca para... Eu brinco que às vezes os meninos falam assim, professor, mas eu escrevo isso no navegador e não aparece nada para mim. E ao mesmo tempo eu pego o meu navegador, que eu já, vamos falar assim, eu já adestrei ele, né? Tem os algoritmos que lidam com as informações suas ali, que já me leva quase que automático para as principais respostas, as respostas mais objetivas. Então, assim, quando eu brinco mesmo, falo assim, gente, vocês vão perceber que... Eu vou querer um chá gelado, quais que vocês têm? A gente trabalha só com chá. Ele é infusão de ingredientes e depois vou querer. Isso, obrigado. Eu sei que isso é muito interessante, porque aí, com o passar do tempo, eu até nem abordo isso depois que a gente está em algumas disciplinas mais avançadas, né? E aí eu percebo que às vezes eu dou a liberdade de conversar comigo. Você mesmo é um aluno que sempre me buscou fora da sala de aula, a gente não ficou só naquele papo ali da sala, você sempre quis perguntar, professor, que é isso? Esse projeto aqui eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Não, e eu acho legal, eu acho importante, né? Eu vejo às vezes, igual essa semana, uma menina, meu pai é fulano, e eles estão desenvolvendo um grupo de estudo de tal assunto, e queria convidar o senhor para poder participar. Eu falei, cara, eu quero, tudo que for de informação da minha área, e que eu puder ter acesso, eu quero saber, entendeu? Certo. Eu faço parte de vários grupos de estudo aqui da cidade, fora o convívio ali da escola, que me obriga a estar sempre atualizado. Quando eu estou trabalhando na pós-graduação, e aí a gente está lidando com alunos que são profissionais, e aí traz informações diferenciadas. Hoje mesmo, de manhã, num dos meus grupos da pós, um aluno mandou um checklist, que na verdade é um auto de vistoria que é usado no Rio de Janeiro. Que é tipo um checklist que seria uma inspeção predial, que é preconizada pela lei do Rio de Janeiro, mas ela já tem um formato. Então eu já peguei isso, já passei para os alunos de outros grupos, né, da pós. Os meninos, nossa, professor, que legal, não sabia que era dessa forma no Rio de Janeiro. E aí, com a pós-graduação, eu tive contato com alunos de vários lugares do Brasil, do Sul, do Sudeste, do Nordeste, do Norte, né? E aí isso vai agregando outras formas de ver a mesma coisa. E eu falo isso também. Estava dando aula de Sistemas Estruturais 1, né, que é a primeira matéria de sistemas do curso de arquitetura, e friso muito isso. Às vezes a gente aborda um contexto mais de Goiânia ali, né? Pra gente saber, aqui em Goiânia a gente faz assim. Certo.
Mas é importante a gente saber que se eu resolver mudar de cidade, ou às vezes eu estou estudando em Goiânia, mas eu sou de outra cidade, eu vou ter que conhecer como é que é Outra lá. condição diferente. Exatamente. Então isso é interessante. Eu acho que e a gente precisa enxergar dessa forma, que não é de uma única abordagem, Certo. né? Por exemplo, a parte de combate a incêndio, que cada estado tem sua lei, tem seu bombeiro, né? Que o pessoal Suas tem que a normas, norma de bombeiro, tem que atender o bombeiro. Da mesma forma que nesse contexto da aula eu estava falando de esforço de vento, né? Que essas semanas para trás teve alguns ciclones lá no sul. Até o final do mês de junho eu tive em Balneário lá, olhando aqueles prédios enormes, né? E chama atenção porque é costeiro, tá com a cara no vento, né? Diferente daqui de Goiânia, que a gente tem até hoje tem um adensamento muito grande de prédios, né? E velocidade de vento é outra coisa, não é a mesma coisa, né? Certo. Então é legal da gente, olha, se você vai trabalhar, pesquisar. se eu vou fazer um prédio aqui, um prédio em Salvador, enfim, muda muito isso. Gustavo, a gente fala um pouquinho aqui sobre esse universo, né? Atrair mais coisas relacionadas à nossa profissão, às pesquisas. Mas você também foi muito feliz de nascer numa família que também está envolta disso, né? Eu tenho os meus influencers, né? eu brinco que é assim, né? Que eu fui projetado pelo meu pai, né? Que meu pai é arquiteto, e eu fui executado pela minha mãe, que é engenheira civil, né? Não tem como negar isso, né? Mas, olha, isso é muito interessante, porque eu também tenho um irmão mais novo, que é cientista da computação, então ele é desenvolvedor de softwares, não é da nossa área, e ele, a uma determinada época, ele fala assim, gente, vocês podiam parar de falar de reboco, de tinta, na hora do almoço, que a gente tá almoçando, só que praticamente, a gente... É um meio ali, né? Eu não consigo, entendeu? Eu vou conversar com meu pai, com a minha mãe, eu vou falar sobre alguma coisa relacionada de trabalho, ou da escola, enfim. Certo. Ou alguma coisa que... Mas, olha aqui, olhando para um lado, acho que todas as profissões vai aproximar ali, né, da informática. Sim, não, aí que tá. Como meu irmão, ele pode atuar para qualquer tipo de empresa, né? Tanto que ele já trabalhou com o pessoal de seguro, já de empresa que desenvolve novos produtos. Hoje ele trabalha para banco, né? Enfim, mas poderia estar trabalhando para construtora também. Né? Hoje a informatização é muito grande. Nessa questão de tema de habitação, né? Há uma tendência de informatizar a informação que a gente precisa para cuidar dos edifícios, que é uma coisa que fica perdida na maioria das vezes. Então, assim, você que está terminando curso de arquitetura, certo? Hoje eu acho que você tem uma visão diferente do que é projeto. O que é o projeto? Certo. E assim, com o passar do tempo, vamos falar assim, esse conhecimento sobre o que vai te mostrar que, nossa, isso não pode ser perdido, não pode ficar, por exemplo, uma casa dessa, onde essa edificação que a gente está dentro dela, a gente às vezes não tem informação documental, que ela é importantíssima para a gente poder saber, olha, em que contexto isso aqui foi executado, né? Eu brinco, voltando lá no assunto da escola lá, eu falo para os meninos, tudo começa pelo carimbo do projeto de arquitetura, tudo. Certo. Tudo. Que eu falo assim, que eu como projetista de estrutura, vamos falar assim, como é que eu vou saber que tipo de edificação que eu vou elaborar o projeto estrutural? Tá no carimbo do projeto. Esforços. Exatamente. Aí, por exemplo,
lá tá assim a arquitetura, eu brinco com os meninos, depois vocês começam a reparar, principalmente porque tá ainda em fase inicial, né? Mas o cara tá lá, arquitetura, e logo abaixo, habitação unifamiliar, como é multifamiliar, é um comércio, isso define muita coisa, né? E aí, se a gente vai intervir num espaço existente, eu também tenho que saber qual que é a natureza dele, né? Certo. Será que o uso é o mesmo do que eu vou propor para essa reformulação? Né? É igual você tá falando lá da história do seu trabalho lá de TCC, né? Sim. Pegou-se uma praça que tinha uma finalidade, inseriu-se um elemento diferente do que tinha sido pensado, né? E a proposta é que isso mude. Obrigado. Né? Que a gente tenha um espaço dedicado para esse elemento diferenciado, que ele não conversa com o resto. Então isso é legal. Só que por que chegou-se ao ponto de fazer uma intervenção como essa? Né? E isso é legal. O porquê, né? Saber dos porquês. Isso. Eu acho isso legal. Só que é difícil. Eu tenho visto, assim, em experiência própria. Algumas pessoas têm se preocupado em cuidar dos edifícios. E eu confesso que depois que eu me relacionei mais com o curso de arquitetura, é que eu entendi um pouco mais dessa questão de dar valor à história, né, da cidade, do edifício. Eu não tinha essa visão, não tinha mesmo. Aliás, às vezes eu até pensava assim, nossa, mas isso aqui quem que vai cuidar disso, né? E infelizmente, pelo menos que eu vejo, não de forma constatada, mas existe a história da cidade nossa, contada pelos edifícios, né, tem sido colocada de lado. Vai levantando os prédios, vai demolindo as casas, né? E não tem muito isso. Mas Goiânia é nova. Acaba que vai perdendo a identidade do local. Sim. A história do local. Exatamente. Pois então, Gustavo, eu queria saber um pouquinho mais de como que foi sua infância ali, nesse meio ali, né? Entendi. O pai é arquiteto, a mãe é engenheira, né? Cara, você já começou a visitar, assim, algumas obras desde criança? Eu brinco, eu a vida inteira brinquei no monte de areia e com tijolo, né? Era meio que, em algumas situações, não tinha como eu ficar com alguém e tal. Então a gente ia pra obra. Que eu falei, eu e meu irmão, a gente ia pra obra. Não tinha isso. Tem que ir ali olhar um negócio e tal. Eu vivia muito essa questão. Então, assim, era muito interessante. Na época eu não via como eu vejo hoje, que existe todo um know-how que eu fui acumulando, né, de ir para o lugar, de olhar, e na hora que eu resolvi migrar para engenharia civil, porque eu não entrei diretamente na engenharia civil quando eu fui fazer graduação, eu entrei no curso de engenharia de alimentos, pensando em mexer com comida, né, mas por influência dos meus pais mesmo, de falar assim, eu já trabalhava para eles como desenhista, né? Minha história com a relação mais íntima com a engenharia, eu comecei dessa forma. Eu estudei no Cefet na época, que é IFG hoje, e por várias vezes a gente tinha algumas greves, eu falei, e minha mãe e meu pai reclamavam muito de não ter uma pessoa para desenvolver os desenhos deles. Certo. Aí eu falei, eu tô aqui sem aula, sem nada, aí eu falei, quero fazer um curso de AutoCAD. Certo. Aí eu fui fazer o curso lá no laboratório da professora Rosângela, né, que era um laboratório que até meu pai dava aula lá também, na época que eles criaram o que hoje o pessoal chama de estúdio, enfim, onde desenvolvia esses cursos de AutoCAD.
Aí eu fui estudar, fazer o curso e depois virei desenhista. Aí isso já... Trabalhando com seu pai, O meu recebendo pai... projeto. Não, eu já trabalhei fazendo desenho com meu pai, com minha mãe, para alguns professores lá da escola, né? Que às vezes, eu precisava de um desenhista, conversava com meu pai, não, Gustavo faz. E eu nem estava na escola ainda, né? E aí meio que isso começou dessa forma. E aí você tava fazendo... Aí a minha história de migrar para engenharia civil foi assim. Eu entrei na engenharia de alimentos, aí como eu estava comentando, a gente começa a estudar um pouco mais, entender um pouco mais o que é que aquela profissão vai tratar, Certo. e eu meio que não achei que era o que eu queria. Certo. Na verdade, eu queria fazer comida. Certo. Eu gostava, até hoje eu gosto. Só que eu gosto de ter tempo para fazer, não é que a engenharia de alimentos vai mais para o lado industrial, né? Exatamente. E aí você começa a estudar métodos de conservação, aquela coisa toda, que meio que até te assusta, porque não é uma coisa, né? Bonita de ser. Que é uma realidade que você não queria saber, né? Aí, ao mesmo tempo, eu lembro que era férias de julho, minha mãe falou assim, olha, eu vou pegar o gerenciamento da obra da reforma do Bougainville. Na época, o Bougainville fazia parte da massa falida da Encol, foi vendida num leilão para um grupo de investidores e esse pessoal ia retomar para poder reformar. E aí convidaram minha mãe para fazer a gestão da obra, ou seja, acompanhar a construtora, coisa que a gente até faz até hoje, esse tipo de trabalho. E aí minha mãe falou, Gustavo, eu vou precisar de um estagiário para me ajudar lá. Tem muita coisa para fazer. Aí ela até tentou me convencer que lá no final eu ia ver as lojas da área de alimentação relacionado, né? Oh, não, é sério. Aí no meio disso, eu lembro que era começo de julho. No meio de julho eu falei para minha mãe, eu já estava fazendo estágio. Você quer saber? Eu vou migrar para engenharia civil. Eu estou muito resistente a isso, eu vou segurar isso, mas não vai adiantar. Cara, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque para mim é natural. Certo. Entendeu? É natural. É uma coisa que assim... foi por osmose, né? Vamos falar assim. De tanto conviver com aquilo. Projeto, hoje não tem tanto isso lá em casa, mas antigamente meu pai tinha aqueles... Vou falar que é um tubo, né? Que colocava o projeto enrolado de papel vegetal e tava aquele tanto de tubo. Tinha o escritório, quando eu ia, minha mãe sempre teve escritório, né? Tinha prancheta, daquelas verdona e tal. Fora isso, eu já por várias vezes fui para a escola com meu pai, aí convivendo com as pessoas. Você se encanta com aquele ambiente, né? Não, e eu acho legal, sabe? Eu acho legal. Leitura de projeto para mim foi uma coisa que eu aprendi dentro de casa, entendeu? Certo. Às vezes, hoje eu pego um projeto, eu leio assim, que eu nem... Como se eu tivesse... no automático, entendeu? Uhum. E aí isso, eu acho, para mim, uma super vantagem, né? Porque isso facilitou demais a entender algumas coisas, mas a escola, né, fazer engenharia, me levou a ter conhecimento teórico do que eu estava fazendo. Certo. O que fazia diferença. Exatamente. Que é o que eu sempre falo quando a gente está estudando lá, que eu estou passando o conteúdo, o programa para os alunos, eu falo assim, olha, o que diferencia um engenheiro, um arquiteto, de um mestre de obras, de um pedreiro, é exatamente o conhecimento, o porquê daquilo. Né? O que está por trás daquilo ali? Né? Ele sabe fazer e a gente precisa dessas pessoas. Porque a gente vai focar numa outra parte que demanda mais conhecimento, mas eu preciso que ela também
siga a minha ideia, né? Isso. Na Então, orientação de projetos, né? Exato. Se a gente falar assim, o professor perguntar, o orientador, tá, esse elemento aqui, por que você quis usar esse elemento? Aí se o aluno falar assim, não, é porque eu achei bonito. Aí pronto. Aí ele vai fazer você, né? Tipo, vai dar uma nota ruim, vai fazer você entender também que não é só porque é bonito que você tem que colocar. Tem que ter vários porquês ali para você realmente ter algo com objetivo, algo que seja digno daquele lugar, né? Tem que ter uma justificativa. É o que a gente tá falando, o porquê, né? Eu acho que a estética é extremamente importante, né? Porque chama muita atenção quando a coisa não é planejada ou não tem um componente que vai trazer um ar, Beleza, né? um ar de que a gente espera, né? Ah, isso aqui é legal, não é? Chama atenção, não chama? É aconchegante, não é? Ah, eu tenho vontade de entrar, não tem, né? Eu tenho desenvolvido, de vez em quando eu ainda faço alguns projetos, não é muito a nossa área de atuação atualmente, mas eu tenho desenvolvido alguns projetos de hidrossanitário, que é uma área que é mais da minha mãe. E eu sempre desenvolvi projeto para ela nessa área e até hoje eu faço uma vez ou outra. Mas eu me preocupo muito quando eu estou propondo descidas de água pluvial, que vai fazer uma boneca, que vai ter que aumentar a espessura de uma parede, ou que tem que tirar alguma coisa que vai influenciar em pé direito. Certo. Então eu gosto de ter essa conversa, principalmente com o arquiteto, sobre o que eu estou propondo e se aquilo ali não vai impactar na ideia que ele tinha. Certo. Porque, assim, eu preciso resolver o problema. Dessa conversa, né? Eu preciso resolver o problema. Porém, mas talvez a minha solução impacte na questão estética. Certo. E aí vem aquela questão. Minha formação não foi para verificar essa questão. É bonito ou não é? É agradável aos olhos ou não? Certo. Né? Que é meio que a gente vai muito na engenharia para solucionar problemas. Certo. Né? E já você... Agora o entendimento do porquê que tem que ser belo, né? Por que tem que ser... o porquê do arquiteto, né? Às vezes que o engenheiro não sabe o porquê do arquiteto. Não tem esse entendimento. Eu já penso totalmente diferente. Eu, sem envolver arquiteto, eu não faço. Não faço. Aliás, não é meu trabalho vamos falar, esse tipo de verificação, né? Certo. Por exemplo, é uma coisa que eu admiro e que eu não tenho nenhuma, vamos falar assim, igual eu tenho com hidráulica, com estrutura, é pensar em layout. Cara, pensa numa coisa difícil, que precisa entender que é para a coisa ser funcional, para tudo conversar, uma coisa não atrapalhar a outra. Demanda um certo estudo aí que não sim, exatamente. Conhecimento. Eu estava falando para os meninos, né, que com o passar do tempo, cada um vai escolhendo uma área. E eu tive uma experiência de fazer um consultório odontológico, que eu nunca tinha mexido com isso, e eu falei assim, cara, isso aqui é um espaço tão pequeno, mas para tanta coisa para ser resolvida dentro de um único espaço, que assim, se não tiver um envolvimento da arquitetura no processo, do interiores, né, não é uma coisa fácil de ser resolvida. Não é. Entendeu? E eu até falo assim, nessa experiência, quando a proprietária foi selecionar o arquiteto, teve uma colega dela que era arquiteto e falou assim, olha, eu
não me proponho a fazer porque eu não tenho experiência. Certo. Ela podia, vou fazer, vou estudar e vou resolver. Mas ela mesma falou assim, olha, eu acho que você precisa de alguém com mais experiência nesse tipo de projeto para você ter uma boa solução. Sim. Né? E eu, depois, com o processo de estar fazendo a obra, acompanhando lá, eu percebi o quanto isso faz diferença. Porque, olha, é incrível o tanto de coisa que tem dentro de um ambientezinho tão pequeno para ser resolvido. Uhum. E aí, sem um planejamento, sem um projeto, né? Que eu falo que projeto é planificar as ideias, né? Uhum. Para se tornar um processo, né? Porque aí depois a gente pega aquela ideia ali, planejou, vamos transformar. Certo. E depois o uso também é um processo, né? Que é a frequência ali. E às vezes é tão fluido quando é bem resolvido que você nem percebe. Mas quando a coisa é mal resolvida, você fala assim, Nada cara, fluido. parece que tem alguma coisa errada Uma aqui. trava aqui. Exatamente, parece que tem alguma coisa errada aqui, só que eu não sei o que é, né? E por isso que eu acho que é importante esse papel aí do arquiteto, cada um cuidar da sua... Por exemplo, na minha área de perícia, às vezes a gente tem que buscar o arquiteto para mudar a solução que foi utilizada para resolver o problema. Entendeu? Olha só. Não, por exemplo, eu tive um problema nos peitoris de umas sacadas de um prédio, que a proposta nossa era buscar uma solução arquitetônica que resolva o problema que não foi resolvido à época da construção. Pode ser um problema físico, né? Estrutural, mas com a ajuda do arquiteto ele pode contribuir para essa solução também. Querendo ou não, você imagina um peitoril de uma sacada, faz parte da fachada do prédio. Então, eu não posso pensar unicamente no problema. Certo. Eu preciso pensar no problema e na composição visual ali. Final, exatamente. Eu não posso pensar isolado. Sim. Não posso. Assim, hoje está melhorando muito esse entendimento do valor do arquiteto, o valor do engenheiro. E assim, hoje a gente já tem assim algo, a gente já sabe o que dá certo, o que não dá certo, já tem um entendimento do que fica bonito, o que tende a ficar desorganizado, a ficar pesado. E eu penso que agora, né, terminando esse curso de arquitetura e tal, e o arquiteto, ele vai buscar a identidade. Ele vai vai expressar a identidade dele naquela edificação e vai conseguir interpretar a identidade também da pessoa que vai usar aquele espaço. Então, o arquiteto faz essa junção de identidades ali, faz essa junção também de funcionalidades. E agora sim, eu tenho esse entendimento que o arquiteto tem essa importância na identidade do local. Sim, com certeza. Aliás, assim, se a gente pensar dessa forma, quando você vai propor um projeto, uma intervenção, eu falo que às vezes a gente tem que ter uma certa experiência com aquilo para a gente poder trazer a melhor solução. Certo. Eu falo isso porque eu fiz isso comigo mesmo. Eu comprei um apartamento, mudei para o apartamento com a geladeira, o fogão e a cama. Só isso que tinha. Aí eu comprei as luminárias, que não tinha energia, não tinha luz, né? Pedi ajuda para uma colega arquiteta na época que eu conhecia. Ela falou, Gustavo, faz isso, uma coisa bem simples mesmo, para você poder mudar. Funciona legal, eu acho que tudo bem que se eu tivesse feito um estudo de luminotécnica e tudo mais, mas na época
pelo que eu tinha no meu ambiente, não dava nem para pensar nisso, né? Aí o que eu fiz? Eu fui ocupando espaço, estudando como que eu usava aquele espaço para depois pensar na minha marcenaria, em todos os outros elementos que eu precisava. Tá? Por quê? Porque eu nunca tive a minha casa, nunca morei, vamos falar, sozinho antes disso. Eu morei na casa dos meus pais. Então, meio que a coisa já existia e já estava resolvida, né? Aí, só que é legal isso, né? Eu, por exemplo, eu que desenhei o armário da cozinha do jeito que eu queria. Só que aí eu devo ter ficado uns 2 anos morando sem armário e pensando nisso, sabe? Tipo, o que eu queria? Aí eu ia na casa das pessoas, e ia na cozinha e ficava observando. Isso é legal, isso aqui não é, aquilo ali não é. E o meu apartamento é pequeno, eu moro num flat, quarto, sala, cozinhazinha pequenininha, então eu precisava de uma coisa extremamente funcional. Aí eu comecei a olhar nas casas que eu ia, que assim, às vezes você vai numa casa muito grande, a coisa não é tão, não existe essa preocupação de ser nos mínimos detalhes, né? Porque as coisas não tem tanta restrição. Mas quando você restringe o espaço, cara, a coisa fica complexa, mas fica extremamente complexa. Aí eu comecei, olhava aqui, olhava ali, aí eu falei assim, nossa, isso aqui é legal, né? Isso aqui pra lá fazer vai um ficar... estudo de caso. Isso pra lá vai funcionar legal. Eu quero ter isso lá, eu quero que seja assim, quero ser... E aí eu fui montando o meu programa, que eu falei, cara, eu preciso fazer, eu vou fazer isso. Você foi arquiteto ali. Não, mas só que eu precisei. Esse é o papel do arquiteto, né? De pensar, pesquisar, tá ali presente para ver realmente se vai ser funcional. E eu achei tão interessante, porque quando eu fui desenvolver os projetos mesmo, aí eu pedi para uma colega, falei assim, olha, eu já desenhei o meu armário da cozinha, da parte de cima aquele aéreo, assim, que era o que eu acho que era, para mim, que tinha que ser o mais bem resolvido. Por conta da dinâmica ali do espaço. Aí, mas o resto eu falava para ela, olha, eu preciso de um lugar para trabalhar. No meu quarto tem um closet. E era o espaço que eu tinha, porque eu não tinha um outro ambiente que eu gostaria de ter só para ter um escritório. E falei para ela, eu vou trabalhar na minha casa, tem que ter um espaço para poder corrigir trabalho, para preparar minhas aulas. Eu nem sabia que eu ia ter que dar aula online, entendeu? Isso foi uma coisa que, assim, por um acaso, a forma que eu desenvolvi meu espaço se encaixou muito bem para isso, para essa demanda que surgiu de trabalhar de casa, entendeu? Então, eu achei que envolver, né, depois de uma certa maturidade relacionada àquele espaço, eu falei assim, cara, eu preciso disso. Aí envolvi um arquiteto, a parte que eu achava que era mais relevante do meu envolvimento, eu até mesmo desenhei para falar, olha, eu quero assim, o que você acha? Que aí o resto, a pessoa que tem muito mais conhecimento que eu, né, ajustou. E ficou, para mim, é super funcional, super... Por exemplo, eu trabalho, aí hoje de manhã eu estava mexendo num laudo, e a televisão do meu quarto eu estava assistindo uma prova de bike, que eu gosto de assistir. Então, assim, eu não perdi, eu estou em casa, mas estou trabalhando, mas eu tenho o acesso de ver a televisão ali e tal. É fácil de cuidar. Que é aquilo que é da sua individualidade, né? Isso, exatamente. Tem que ser para você. E, assim, eu vejo que a arquitetura é uma profissão generosa. É isso que a gente vem conversando. Porque, assim, ó, tem um cara profissional, né? Dentista. Ele... uma boa parte da vida dele, o estudo é para aquilo, a profissão dele é voltada para aquilo, o tempo dele é voltado para aquilo, para fazer aquela tarefa da melhor forma, né?
E o arquiteto, ele é uma profissão generosa, porque vai dar esse tempo que, por exemplo, uma pessoa de outra profissão iria gastar, tipo, a pensar no ambiente, como que vai ser essa funcionalidade, como que vai ser essa individualidade que vai ser expressa. Então, é esse valor do arquiteto, né? Tipo, não gastar a cabeça do outro profissional, não gastar Sim. o tempo dele. Então... Mas isso que você está falando é engraçado. Aí tem a questão da influência familiar que eu tenho, né? De entrar no lugar e ficar observando. E eu falo que, assim, eu sempre fiz isso porque meus pais, a gente chegava no lugar e ficava. Você tá vendo aquele negócio ali? Reparando. O papo é mais ou menos esse, né? No lugar que a gente chega, que a gente não conhece, normalmente a gente tá sentado e fica olhando e comentando, né? Certo. Você viu aquilo, aquilo outro? E eu falo que, assim, se você, por exemplo, na área de arquitetura, todos os ambientes que você se relacionar, é importante você observar ele. Por exemplo, da próxima vez que você for no dentista, antes de sentar na cadeira dele, olha o ambiente, entendeu? Pra quê? Pra você falar, cara, aí, nossa, tem esse tanto de coisa aqui dentro, né? Vai numa cozinha industrial, né? Nossa, tanto de coisa que tem aqui dentro, nessa cozinha, e isso precisa ser bem resolvido. Certo. Aí, igual, voltando na questão de gostar de cozinhar, né? Eu ainda vou ter uma cozinha muito maior para ficar fazendo comida com o pessoal, conversando. Igual ontem a gente fez uma reunião à noite, a esposa do amigo meu tinha ela abriu um delivery de batata recheada na pandemia. Certo. Ela vendeu a franquia dela e não mexeu mais, porque engravidou e tal. E ontem ela falou assim, não, eu vou fazer uma batatada aqui para poder ver se eu ainda tô boa. Tava espetacular. E assim, a pessoa, ela já criou uma dinâmica do que ela... E eu tenho certeza que se ela fosse... Já tem uma facilidade, já tem uma metodologia ali. Não, e eu tenho certeza, se ela fosse desenvolver um espaço hoje para fazer novamente esse tipo de trabalho, a capacidade que ela tem de levar a informação para um arquiteto, traduzir aquilo ali, é muito maior. Por conta da experiência. Certo. Que é diferente. Não, vou abrir um bar aqui. Nunca teve um bar. Nunca teve nenhum contato. Você falar assim, olha, o que realmente eu preciso? Certo. O que é o mais necessário aqui dentro desse ambiente? Quer falar, não, vou ter que ter uma pia, um lugar para o fogão, mas não é ter um lugar de montagem, de preparo, de limpeza e tal. E aí, para juntar isso tudo, né, não é... os outros 500. Exatamente. Isso é bem legal. Meu intuito é de fazer uma conversa assim mais rápida, né? Então, chegando aqui já para finalizar a nossa conversa, eu queria perguntar sobre esse lidar com essas pesquisas, porque sempre quando eu entro em contato com você está fazendo um curso, tá fazendo um curso de uma norma, que sempre está atualizando também. Eu sei que você também está fazendo um outro mestrado, né? Você está fazendo um mestrado agora. Sim. Eu queria saber um pouco mais dessas pesquisas, dessas normas, do que você está fazendo agora. Então, eu acho que assim, até uma influência também de dentro de casa. Que eu vejo que minha mãe é uma das pessoas que carrega a bandeira da norma. Certo. Porque norma, né, não é lei, mas está na lei para cumprir a norma, né? E assim, até a matéria que ela dá lá na universidade, instalações, é uma das poucas matérias que é feita em cima da norma. Que é ler a norma, praticar a norma. E assim, na verdade, teoricamente, a norma é seu álibi.
o técnico, né? Para o técnico. Seu suporte. Exatamente. Sim, eu cumpri o que já foi prescrito pela norma, né? Por exemplo, que a maioria das normas que a gente trabalha são normas prescritivas, ou seja, ela é igual uma bula de remédio. Você tem que tomar de 8 em 8 horas. Aham. Se você não faz dessa forma, você está correndo risco. E aí, na nossa profissão, é objetivo, né? O senso comum, ele meio que vê assim, a norma, a lei, como algo que está travando. E não Mas não é algo que está ajudando para você chegar no fim da melhor forma. Exatamente. E aí eu vejo a necessidade de estar sempre acompanhando isso, porque, primeiro, se a gente quer trabalhar na área mais técnica, onde você usa o seu conhecimento, que é projeto, laudos, enfim, a necessidade de a gente estar sempre atualizado é muito grande mesmo. Vou dar um exemplo, a gente estava respondendo um laudo, né? E a pessoa citou uma norma que nem aplicava aquela edificação por conta da idade dela, não fazia sentido. Certo. Entendeu? Certo. Então até isso, você tem que saber quando que foi que ela entrou em vigor, qual que é o contexto da edificação, o uso. Exatamente. Que aí, por quê? Eu vou aplicar uma norma, não tem nada a ver com, por exemplo, que o seu tema aqui é habitar, né? Vou relacionar com habitação. Isso. Existe uma norma que chama Norma de Desempenho das Edificações Habitacionais. E o que a gente vê é, pessoal, para se defender, usar uma norma que é para habitação para se defender de uma obra mal construída, de um comércio, de uma reforma. Não tem nada a ver, entendeu? Então, assim, a importância que eu vejo nisso é saber aonde eu vou me apoiar, onde que eu vou usar isso, como que eu vou usar. Certo. Porque, por exemplo, pelo menos na área jurídica, eu preciso ter respaldo. E tá no Código de Processo Civil, que eu preciso usar conhecimentos que já são consolidados pela área de atuação. Então, por exemplo, a norma ou uma bibliografia consagrada, né? Legal. É uma coisa que eu posso me apoiar. Porque um advogado vai defender o cliente dele, ele pontua no que está escrito nas leis, na lei, numa súmula, em outros processos que já passaram, que envolveu esse tipo de assunto. E não é diferente para engenharia, para arquitetura. Exatamente. Que a gente precisa saber disso. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu tive agora. Fiz uma perícia sobre uma casa e uma das reclamações era a rampa de acesso à casa. Aí a rampa tinha uma inclinação tal, estava com 19% de inclinação, né? Essa inclinação, para um acesso de pedestre, ela não é aceitável. Certo. Entendeu? Só que lá, se você for olhar no contexto, ela também é a rampa do carro. Num contexto que a gente está analisando, eu tenho que analisar para a pior situação. Certo? Porque ela é uma rampa que ela serve tanto para o carro quanto para o pedestre. Certo. Se ela serve para os dois, eu tenho que dar prioridade para quem, vamos falar assim, que seria a pior situação. Sim. Seria para o pedestre. Sim. Então, para o pedestre, não é viável uma rampa dessa forma, entendeu? E aí, aonde é que eu obtive essa informação? Nas normas. Na norma. Ou, por exemplo, a gente tem o Código de Obras, que pode ser até mais rigoroso. Né? Então, a gente, normalmente, pelo menos na área, vamos falar assim, pericial, eu sempre vou buscar a parte que vai ser mais rigorosa. Então, se eu tenho uma rampa que serve para o pedestre e serve para o carro, e para o pedestre tem que ter uma inclinação menor do que para o carro, então essa rampa tem que atender o pedestre. Se ela atende o pedestre, ela atende o carro.
entendeu? Agora, se ela atende só o carro, ela não atende o pedestre. Então, ela deveria ser só para carro. Agora, exemplo, né? As rampas de saída de alguns shoppings aqui em Goiânia. Sai só o carro. Não tem acesso de pedestre. Né? Mas para o carro, ela está dentro dos parâmetros. É meio que por isso que a gente está sempre estudando norma, lei, atualização, e também para atualizar o ensino, né? Sim. Eu não posso estar passando a informação defasada dentro de sala de aula. Certo. Tem que estar sempre buscando o novo, sempre buscando aprimorar mais. Exatamente. Esse é o meio acadêmico, né? Sim. Então, o papel do professor é estimular ele a buscar o novo também, o aluno a buscar o novo. Sim. Porque, às vezes, a gente sai da faculdade e já sabe que a gente já sabe de tudo. Pronto, sou arquiteto agora. Mas não é bem assim. Não, e eu vou te falar, eu acho que eu estudei muito mais depois que eu saí da universidade, porque a gente meio que já tem um programa definido para ser estudado na escola, mas no dia a dia não existe isso. Todo dia é uma demanda diferente. Todo dia é uma outra área para ser estudado, né? Aí assim, mas você sabe um monte de coisa, já sei. Na verdade, eu sei aonde procurar, aonde pesquisar. O aprofundamento vai ali na dedicação, né? Que eu acho que, na verdade, a gente tem que pensar dessa forma. Eu preciso saber aonde procurar. Certo. Aonde que eu vou para poder saber sobre aquele assunto. Eu penso que o professor, ele tem um papel de estimular o aluno a correr atrás da informação, né? Exatamente. Olha, a gente vai para projeto hidráulico. O que eu preciso? Onde que eu preciso buscar, né? As bases ali. A gente tem essa norma, então vamos fazer o projeto em cima disso aqui, pontuando isso aqui e tal. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Obrigado, Gustavo, Beleza? por apoiar, sempre aí dando uma força aí para mim. E surgindo os questionamentos e tudo mais, a gente faz outro bate-papo. Vamos fazer muitas conversas aqui. Beleza? Convidar você a tomar um cafezinho aqui mais vezes. Beleza. E se você gostou da nossa conversa, se inscreva no nosso canal, que vai ter muitas conversas aqui. Qualquer dúvida, qualquer inquietude que tem, né, sobre engenharia, pode colocar nos comentários, que eu vou ler todos os comentários. E aí a gente vai pontuando essas questões. Beleza. Certo? Obrigado, Gustavo. Valeu. E aí? Tranquilo. Conversar com você mesmo. Como dizem, tem dia que eu ligo, destramelo, né, a falar. Ixi, vai embora. Se não botar freio, não para.